Boa tarde a todos. Márcia. É com imensa alegria que nós voltamos a conversar. Nós terminamos a nossa fala de ontem lembrando o poder do amor. Naquela imagem do Cristo auxiliando a mulher hemorrágica. Por 10 anos ela sangrara, mas tocou na fímbria da túnica do Cristo e curou-se. E lembram-se do que o Mestre disse: saiu virtude de mim. Fui eu, Senhor. Filha, a tua fé te curou. Que amor é esse? Qual é o poder do amor? Lembremos os pensamentos. Eles estão por toda parte. Influenciam tudo e todos. Os pensamentos de baixo padrão vibratório são aqueles que não têm poder de penetração. São ondas que não têm alta frequência e mantêm o ser nas regiões mais instintivas do cérebro. O padrão elevado é aquele da alta frequência da onda com grande poder de penetração, a ponto de influenciar todas as células do nosso organismo e levar a mensagem para a reestruturação do corpo para a melhoria da saúde. Esse poder do pensamento é ainda nulo em nossa humanidade, porque não há nenhum interesse em se difundir a importância deles. Mas a construção da alma, ou as construções nossas, dependem da matéria mental. Se ela se eleva, se os pensamentos que produzem a matéria mental, se esses pensamentos são de alta frequência, eles elevam a criatura, libertando-a dos grilhões do passado. Se mantém nos baixos padrões, estaciona nos planos inferiores. Ondas e fótons são muito importantes para a vida humana e pouco focalizados. Para os anjos, a expressão dos pensamentos são em raios super, ultra curtos, de altíssima frequência, de alta penetração. A mente humana, nós, como mente, trabalhando no planeta, temos expressões em ondas médias e longas e algumas vezes curtas. E nos animais, as expressões do pensamento são ainda fragmentárias. Não existe o pensamento contínuo. Mas o pensamento é matéria. É matéria que obedece ao sistema periódico de elementos da vida espiritual, em outra dimensão de matéria. Mas assim como nós temos a escala de Mendeleev para as substâncias químicas e as substâncias existentes do planeta, também os nossos pensamentos possuem núcleos, protões, neutrões, positrões, eletrões, fótons mentais. E é por isso que vamos descobrir
na estrutura mesmo dessa matéria, o poder incomparável do amor. Cientificamente, poderemos provar, dentro em breve, se assim Deus o permitir, a importância do amor em nossas vidas. Porque emitimos em nossos pensamentos frequência, cor, as propriedades, enfim, naturais deste extraordinário meio criador que é o pensamento e que nos aproxima de Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança, e através do pensamento nós podemos transformar o mundo. Como é feito de matéria ainda desconhecida, mas que tem um sistema periódico de elementos, que é composta dessas partículas já referidas, obedece à lei dos quanta de energia, a mecânica ondulatória. E cada pessoa se expressa numa onda mental própria, típica. Cada um de nós é um ser à parte da natureza, capaz de emitir uma onda peculiar, que é, no final das contas, o nosso selo divino, cravado em nós, a produção dos nossos pensamentos, com os quais cocriamos neste imenso planeta e no universo que nos abriga. A matéria mental, portanto, ela se deixa levar e construir a partir da luz, porque a onda eletromagnética. Mas como compreender as diferenças das frequências? Por que ondas longas, ondas curtas, ondas médias? Vamos nos valer do conhecimento de que temos da física para as ondas e o que aprendemos com isso. Os elétrons da periferia, eles, quando se deslocam, produzem ondas longas, mais longas. No entanto, as outras ondas e os seus comprimentos e as suas frequências vão depender da distância do núcleo. O salto da partícula, se for mais comprido, isso significa os elétrons da periferia. Se o salto é mais comprido, a onda é mais longa, tem menos penetração. Mas onde é que a frequência é mais curta e super ultra curta, de alta penetração? Quando? Onde se instala? Como é? E é André Luiz, como sempre, que nos vem explicar tudo isso que estamos falando. Quando o salto do elétron é mais dentro do sistema atômico, a onda é mais penetrante. E a onda mais curta, ela tem um enorme poder de penetração. As ondas comuns nas quais vivemos são ondas muito longas. A reflexão, em alguns momentos do ser humano, nos leva a comprimentos médios, com melhor poder de penetração. Mas, quando são os núcleos atômicos mentais do pensamento, quando são eles
que vibram, que são capazes, então, de emitir as partículas. Nós temos ondas muito curtas, de imenso poder transformador do campo espiritual, semelhantes aos raios gama, de alto poder de penetração. André Luiz nos diz que o leito de dor para a pessoa que recebe o sofrimento com paciência, quando a criatura aproveita os instantes de dor, ela começa a emitir esse tipo de onda, esse tipo de frequência. E isso é de um alto poder de transformação para si mesma, para a alma mesma. Em Jesus, saiu virtude de mim. Qual era a virtude do Cristo, senão a nossa? Mas somos sapos coachando, e Ele é estrela sublime. A diferença qual é? O que nos distingue dele? O fluido magnético do Cristo era incomparável, de alto poder de penetração, um imenso poder, semelhantes aos raios gama, de infinita pureza. Esta é a nossa diferença. E por que nos sentimos bem diante de um Chico Xavier? Porque ele modifica a vida das pessoas que estão ao seu lado. E modificou muitas. Porque ele tinha e tem a produção de raios de alto poder de penetração. Porque vibram os seus núcleos mentais, os núcleos de sua matéria mental. Raios curtíssimos. E nos anjos, os raios super, ultra curtos. É por isso que na sua obra está escrito: o coração que ama está cheio de poder renovador. Peço, por favor, que passe o filme. E glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se todos tivessem essa iniciativa do Tadeu, seria muito melhor, seria muito bom, um trabalho que nem todos conseguem ter, porque isso aí é um dom que a pessoa recebe, um dom natural, um dom de Deus. 2 vezes na semana, os doentes também recebem a visita do padre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Outro dia na minha igreja lá, eu mandei bater palma ao Tadeu. A gente vê sinais de Deus no mundo. Pessoas que são sinais de Deus. Uma vez eu falei para ele, eu vim visitar Tadeu, eu tenho muita vergonha de você. Porque você faz coisa que eu não tenho coragem de fazer. Dava banho nos doentes mais asquerosos, né? Pode ser que ele seja muito mais perto de Deus do que eu. Os espíritas costumam se reunir com os pacientes no jardim do hospital. Um coral formado por médiuns, enfermeiros e médicos transmite harmonia. Eles acreditam que a música também ajuda a curar. Olhe quantos irmãos estão a esperar. Além de cantar, eles rezam e numa sessão de passes tentam ajudar as pessoas a encontrar o equilíbrio mental. O passe faz parte do tratamento psiquiátrico, ele acalma o paciente. Os passes,
a música, a fé. Tudo isso além dos medicamentos para reforçar os efeitos da psicoterapia. Márcia foi vítima de um surto psicótico que durante 2 anos roubou sua lucidez. Ouvia vozes estranhas e só pensava em suicídio. Hoje em dia não, hoje em dia graças a Deus, logo que eu comecei o tratamento, tomando passes, né? Então eles me tratavam mais com passes do que nas terapias. Não escuto mais voz, eu gosto muito daqui, tenho uma insegurança muito grande de sair daqui, morro de medo. Depois que eu entrei aqui eu sou outra pessoa. Antes eu só ficava nos hospitais. Até a médica que dirige o departamento de psiquiatria do hospital se surpreende com os bons resultados dos tratamentos. A espiritualidade, ela se liga à questão do amor, né? E todo aquele paciente que recebe esse tipo de carinho, esse tipo de afeto, né? Ele tende a responder de maneira mais pronta, né? Tanto às psicoterapias quanto ao tratamento farmacológico. Segundo Tadeu, a paz do ambiente e a energia que vem da espiritualidade também se encarregam de agilizar a recuperação dos doentes. Você pega uma pessoa de surto, 2, 3 dias já está voltando à normalidade, já está assim, convivendo bem, né? Socializando bem, e não tem outra explicação, essa parte espiritual. E na geriatria, como explicar a disposição e a alegria dos idosos? Muitos chegaram aqui deprimidos, sem esperança. Que a gente fica muitas vezes assombrado de ver a evolução dos pacientes que a gente acompanha aqui na casa completamente atípica, fugindo totalmente do que a gente esperaria se nos firmasse e tivéssemos centrado só na parte médica, na parte científica, e única e exclusivamente. Dona Eurides, de 82 anos, é um dos exemplos que contrariam a lógica da medicina, diz a geriatra. Tem 18 anos que ela está acamada, sem sentar, nem decúbito lateral, ela nunca teve uma ferida sequer. Isso, se você for explicar do ponto de vista científico apenas, você não consegue. Impressionante também é como Tadeu consegue manter o hospital. A única receita certa que vem do SUS só dá para pagar os funcionários. Todas as outras despesas são pagas com doações de empresários e moradores de Araxá. Nunca faltou comida, nunca faltou remédio, nunca faltou conforto para os doentes. E eu digo que é decorrente da obediência espiritual. Como assim? A gente consulta, tudo que vai fazer aqui, a gente não faz muito pela nossa cabeça. Não é nenhum fanatismo, eu não sou contra o fanatismo, mas nós temos essa obediência que sempre deu certo. Abra a janela do seu coração, deixe o seu olhar. Recordemos aqui o livro Libertação. 700 anos e um coração de mãe nas esferas mais altas. Espera o filho nas profundezas das trevas. 700 anos se passaram. E este filho rebelde emitiu um pensamento de dúvida quanto ao que ele estava fazendo. E aí, então, ela, pressurosa, pediu ao Cristo e foi-lhe concedido. E Gúbio e André Luiz descem às profundezas das trevas. Mas ela esperava um momento para ter com o filho. Ela que ocupava as alturas da espiritualidade. E então, no final do livro, André Luiz e Gúbio conseguem levar Gregório
para as regiões de saída, as regiões entre dois planos. E enquanto Gregório estava se armando até os dentes para as guerras ou para a batalha que pretendia, desesperado porque Margarida lhe escapara, a região escura e todos ali olhando, pedindo, Gúbio e André Luiz, solitários, os únicos, naquele momento de grande luta entre o bem e o mal. E naquele instante, Gúbio se concentra com todas as forças e começa a emitir ectoplasma. Ectoplasma do mundo espiritual. E então, como uma deusa celeste, Matilde se materializa nos campos de saída. Gregório vinha desesperado com sua espada em punho, não reconhecer a mãe e se aproximar. E quando o choque seria inevitável, ele ia dizer que agora ele venceria de qualquer modo. E ela, então, e ele disse, venha para a luta, porque acreditava que poderia somente vencer pelas armas. Mas quando ela chegou, filho, eu não tenho para você senão o amor com que eu sempre te amei. Nesse momento, ele cai completamente transtornado ao chão. Ela o recolhe nos braços e o leva à reencarnação. O bem sempre vence o mal. Mas o amor e a sua força é incomparável. Nenhuma vitória, onde quer que a gente esteja, pode ser maior que a do amor. Nenhuma. Se algo eu poderia dizer no final das quintas jornadas, meus irmãos, minhas irmãs, não vale a pena a mágoa, o rancor, as coisas mesquinhas. Só pelo amor vale a vida. Só pelo amor seremos felizes. Para sempre. Porque foi e será sempre o amor dele que nos vai guiar na senda escura da nossa ignorância. Muito obrigada.